Há muito tempo, em uma galáxia que parece muito próxima da nossa, uma história sobre esperança, tirania e família capturou a imaginação do mundo. Star Wars não é apenas uma série de filmes, é um fenômeno, uma daquelas raras histórias que passam de pais para filhos, que se torna parte da nossa cultura. Desde que a música inesquecível de John Williams tocou pela primeira vez em 1977, a saga criada por George Lucas mudou o cinema para sempre. Mas por que essa história continua tão poderosa depois de tantas décadas? Por que ainda olhamos para as estrelas e nos arrepiamos com as batalhas de sabres de luz? A resposta está na sua simplicidade e na sua profundidade. Star Wars é a jornada clássica do herói, contada com naves espaciais e planetas distantes. É uma história que fala sobre nossas próprias lutas, sobre a esperança contra todas as chances e sobre o poder da amizade. Acima de tudo, nos ensina que mesmo na escuridão mais absoluta, uma pequena luz pode começar uma revolução e que os laços que nos unem são a força mais poderosa que existe. Agora, para quem quer entrar nesse universo, a primeira pergunta é sempre a mesma: por onde eu começo? E acredite, essa não é uma pergunta simples. A ordem que você escolhe para assistir aos filmes muda completamente a sua experiência. A primeira opção, a mais tradicional, é a ordem de lançamento. Você começa com Uma Nova Esperança, de 1977, e assiste aos filmes na ordem em que eles chegaram aos cinemas. A grande vantagem aqui é que você vive as surpresas da história exatamente como o público original. Aquele momento, aquele famoso momento em que Darth Vader revela sua identidade para Luke Skywalker, continua sendo um dos maiores choques da história do cinema. Assistindo assim, os filmes mais novos que contam o início de tudo funcionam como um grande flashback, mostrando a tragédia que deu origem ao Império. A segunda opção é a ordem cronológica. Aqui você começa pelo episódio 1, A Ameaça Fantasma, e segue a história em ordem numérica. Essa abordagem muda tudo. A saga deixa de ser a história de Luke Skywalker para se tornar a biografia trágica de Anakin Skywalker. A narrativa se concentra na ascensão, na queda e na redenção de um único personagem. Vemos um menino cheio de promessas que sonhava em libertar os escravos, ser seduzido pelo lado sombrio na tentativa de salvar quem ele amava. Com essa perspectiva, a trilogia clássica ganha um peso emocional ainda maior. Ela se torna o capítulo final, onde os filhos de Anakin buscam consertar os erros do pai. Não existe uma ordem certa ou errada. A escolha é sua. Você prefere um grande mistério a ser revelado ou uma grande tragédia a ser testemunhada? Para entender a alma de Star Wars, precisamos voltar no tempo, para os filmes que contam o começo de tudo. Eles nos levam para uma época de ouro, o auge da República Galáctica. A capital, Coruscant, é uma cidade brilhante que cobre um planeta inteiro, e os Cavaleiros Jedi são os guardiões da paz. Mas por baixo dessa superfície de paz, a República já estava doente, cheia de corrupção e burocracia. É nesse cenário que conhecemos o jovem Anakin Skywalker, um menino com um potencial na força nunca antes visto, que muitos acreditavam ser o escolhido de uma antiga profecia. Só que a jornada de Anakin já começa com dor. Ele é separado de sua mãe e esse trauma cria nele um medo terrível da perda. Um medo que ele nunca conseguiu superar. Dentro da Ordem Jedi, ele cresce frustrado. É poderoso, mas impaciente. Quer mais poder, pois acredita que com ele pode proteger a todos e se sente limitado pelas regras dos seus mestres. Essa insegurança é o prato cheio para o senador Palpatine, que em segredo é o Lord Sith Darth Sidious. Palpatine se aproxima de Anakin como um amigo, um mentor que o entende e incentiva sua ambição. Ele manipula não apenas o garoto, mas a galáxia inteira, arquitetando uma guerra para espalhar o medo e ganhar mais poder.
O golpe final acontece em A Vingança do Sith. Anakin, agora casado secretamente com Padmé Amidala, tem pesadelos em que ela morre. O desespero toma conta dele. E é aí que Palpatine oferece a isca, o conhecimento do lado sombrio para enganar a morte. A promessa de salvar Padmé é o que quebra Anakin. Na sua mente, trair tudo em que acreditava se torna um ato de amor. Sua transformação em Darth Vader é terrível e comovente. A execução da Ordem 66, o ataque ao Templo Jedi e o duelo final contra seu mestre e amigo, Obi-Wan Kenobi, selam seu destino. A queda de Anakin não foi apenas uma escolha, foi uma tragédia. Uma lição poderosa sobre como o medo pode nos levar para a escuridão, mesmo quando temos as melhores intenções. 20 anos se passam. A galáxia agora vive sob o medo e a opressão do Império. A esperança é quase uma lenda. É aqui que a trilogia clássica começa. Em um planeta deserto, um jovem fazendeiro chamado Luke Skywalker sonha com aventuras entre as estrelas. Ele é o herói que não sabia que era um herói. Tudo muda com uma mensagem de socorro de uma princesa trazida por 2 droides. Guiado pelo velho e sábio Obi-Wan Kenobi, Luke é apresentado à força e a um passado que ele desconhecia. Em sua jornada, ele se junta a personagens que se tornariam ícones. O contrabandista Han Solo, cínico por fora, mas com um coração de ouro. Seu fiel parceiro Chewbacca e a líder destemida da rebelião, a princesa Leia. Juntos, eles se tornam o coração da aliança rebelde. A história é uma aventura clássica do bem contra o mal. Um pequeno grupo de rebeldes contra o poder esmagador do Império e sua arma definitiva, a Estrela da Morte. Mas o verdadeiro centro da história é a jornada de Luke. Ele não está apenas aprendendo a lutar. Está aprendendo a controlar seus impulsos, a enfrentar seus medos e, por fim, a lidar com a verdade sobre sua família. A revelação de que Darth Vader é seu pai muda o rumo da saga. A batalha deixa de ser contra um monstro de armadura preta e se torna uma luta pela alma de seu próprio pai. No clímax de O Retorno de Jedi, Luke se entrega. Ele não vai para matar Vader, mas para tentar salvá-lo. Mesmo quando o Imperador o tenta para o lado sombrio, usando sua raiva, Luke joga seu sabre de luz fora e diz: "Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim." Esse ato de amor e compaixão é o que finalmente quebra as correntes do mal. Anakin Skywalker renasce, se sacrifica para salvar seu filho e, com isso, cumpre a profecia. É a prova de que ninguém está perdido para sempre. É a vitória final da esperança. 30 anos depois da queda do Império, a paz se mostra frágil. Das cinzas surge a Primeira Ordem, um novo poder militar inspirado no antigo regime. E com isso, uma nova geração de heróis surge para continuar a luta. Rey, uma catadora de sucata que vive sozinha em um planeta deserto, descobre que tem uma conexão poderosa com a força. Sua jornada é uma busca por seu lugar no mundo. Finn, um Stormtrooper que abandona seu posto, foge de um sistema que o tratava como um número e busca uma causa pela qual viver. Poe Dameron, o melhor piloto da Resistência, liderada agora pela General Leia Organa. O vilão, Kylo Ren, é talvez um dos personagens mais interessantes dessa nova era. Nascido Ben Solo, filho de Leia e Han, ele vive atormentado pelo legado de seu avô Darth Vader. Ele é um personagem em conflito, que sente o chamado da luz, mas se força a seguir o caminho das trevas. Essa nova trilogia explora o que significa carregar o peso do passado. Os heróis antigos retornam, mas não como lendas perfeitas. Eles são pessoas que falharam e se arrependeram. Luke Skywalker, por exemplo, se exilou após uma tragédia em sua nova academia Jedi, acreditando que os Jedi deveriam acabar. A jornada de Rey é sobre aprender que o valor de uma pessoa não está em seu sangue, mas em suas escolhas. A de Kylo Ren, uma luta para aceitar ou destruir quem ele é.
A lição é clara: a guerra nunca acaba com uma única vitória. A luta pela liberdade é contínua e cada geração tem que fazer a sua parte. No coração de todo esse universo existe a força. Ela é muito mais do que um superpoder. É um campo de energia que conecta todos os seres vivos. A força tem um lado de luz e um lado sombrio. O lado luminoso é o caminho da paz, da sabedoria e da compaixão. Os Jedi buscam viver em harmonia com a força, agindo para proteger a vida. O lado sombrio, por outro lado, é um atalho para o poder, alimentado pela raiva, pelo medo e pelo ódio. Os Sith não servem à força, eles a usam para seus próprios interesses. Essa dualidade não é apenas sobre bem e mal, é sobre a luta que todos nós travamos dentro de nós mesmos. A busca pelo equilíbrio na força não é ter um pouco de cada lado, mas sim viver sem a corrupção do ódio. É um estado de harmonia. A força nos ensina que tudo está conectado e que nossas ações têm consequências. A magia de Star Wars não está só na história, mas também na criatividade de sua produção. George Lucas e sua equipe foram pioneiros. Ele criou a Industrial Light and Magic, a ILM, uma empresa de efeitos visuais que se tornaria uma lenda. As batalhas espaciais que nos deixaram de queixo caído não foram feitas em computador, mas com miniaturas detalhadas e um controle de câmera revolucionário. O som também foi uma revolução. O barulho do sabre de luz foi criado misturando o zumbido de um projetor de filmes antigo com a interferência de uma TV. O rugido do Chewbacca, uma mistura de sons de ursos, morsas e outros animais. Cada som foi criado para parecer real e único. E claro, a trilha sonora de John Williams, que se tornou a alma de Star Wars, com temas musicais que definem cada personagem e cada emoção na tela. No fim das contas, Star Wars é uma grande colagem. Tem a inspiração dos filmes de samurai, das aventuras de Flash Gordon, dos faroestes e principalmente dos estudos sobre mitologia e a jornada do herói. É uma história que celebra a esperança, que nos ensina que a verdadeira força não é destruir, mas perdoar. Que o fracasso é apenas mais um professor. E que mesmo na escuridão, a luz pode vencer através de pessoas comuns que decidem fazer a coisa certa. De tragédias familiares a aventuras emocionantes, Star Wars nos convida a olhar para as estrelas e acreditar no herói que existe dentro de cada um de nós. E é por isso que, não importa o tempo que passe, nós sempre vamos voltar para essa galáxia muito, muito distante. De tragédias familiares a aventuras emocionantes, Star Wars nos convida a olhar para as estrelas e acreditar no herói que existe dentro de cada um de nós. E é por isso que, não importa o tempo que passe, nós sempre vamos voltar para essa galáxia muito, muito distante. Essa paixão pela saga é algo que conecta todos nós. E por falar nisso, queremos ouvir a sua voz nessa conversa. Qual filme da saga é o seu favorito? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Vamos adorar ler e debater com você. E se você gostou de embarcar nesta jornada pela história de Star Wars, ajude nosso canal a alcançar novos sistemas estelares. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outros fãs da galáxia, acione o sininho de notificações para não perder nenhuma aventura e, principalmente, inscreva-se no canal para continuar explorando as maiores histórias da cultura pop com a gente.